Nesse instante, fará uso da palavra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente Bolsonaro, ministro Juca Verde, porque demais ministros, amigos, o Brasil já é reconhecido mundialmente como uma potência agrícola. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E recentemente, uma viagem recente que fizemos à OCDE, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, surgiu a consciência na Europa da dependência alimentar e da dependência energética. E o Brasil, que era visto como um problema nessa área ambiental, apesar de todos os nossos esforços, o Brasil está sendo visto agora como tendo um papel decisivo na segurança alimentar e na segurança energética do mundo. Então, eu brinco dizendo do ministro Juca Verde, porque nós fomos cercados, nós fomos nos preparando para uma guerra tremenda lá e, de repente, o jogo não era mais o que nós pensamos. O jogo era um jogo de segurança alimentar e energética para a Europa. Isso é muito interessante, porque o Brasil está sendo muito respeitado lá fora. A postura do presidente na afirmação da nossa soberania, da importância de um país que é uma potência ambiental, é uma potência energética, é uma potência alimentar. O Brasil exige respeito. O mesmo relacionamento aqui dentro, que às vezes quem não compreende o presidente não percebe, quem respeita o presidente é respeitado pelo presidente. Quem respeita o Brasil é respeitado pelo Brasil. Então, nós vamos desde essa concepção maior, que é o Brasil como uma potência energética, uma potência alimentar e uma potência ambiental, nós estamos descendo agora até os grotões do Brasil, nos locais onde os mais humildes brasileiros ganham sua vida, nos lixões, cuidando de resíduos sólidos. E eu quero parabenizar também não só o nosso ministro, os outros que nos ajudam, mas também o nosso secretário Saxida, a equipe econômica, que transformou um teorema de Coase, que é um teorema de um prêmio Nobel de Economia, num absolutamente fantástico mecanismo de transferência de renda para os mais frágeis e vulneráveis, que é o que o presidente sempre nos pediu para proteger. O Estado não é para fazer empresa campeã, o Estado não é para distribuir renda, ao contrário, construindo coisas fora do Brasil, em vez de no Brasil, ajudando empresas que também constroem coisas fora do Brasil, em vez de no Brasil. O Estado é justamente para proteção dos mais frágeis e vulneráveis. Então, a síntese desse programa é o seguinte: de um lado, mais de 800 mil catadores de papel, mais de 1.100 cooperativas de catadores de papel. Gente simples, gente que está no lixão, gente que está catando garrafa de plástico, latinha de cerveja. Do outro lado, 240 mil empresas que, por uma legislação, Decreto-Lei 4.177, esse decreto exige que as empresas tenham os seus sistemas próprios de logística reversa. Então, de um lado, as empresas com sistemas caros de logística reversa. De outro lado, 800 mil brasileiros catando lixo. Esse programa, na verdade, certifica os 800 mil simples brasileiros, humildes brasileiros, eles passam a ser recicladores, agentes de reciclagem. E, do outro lado, essas empresas adquirem os créditos de reciclagem. Então, o teorema de Coase é isso: se você definir o dinheiro de propriedade, vai haver essa ação mais eficaz. O custo vai cair em torno de 80% para as empresas privadas que fazem a logística própria de reciclagem, a logística reversa de reciclagem, e, ao mesmo tempo, nós vamos poder transferir 200 e poucos reais para cada um desses 800 mil brasileiros que já tem um salário médio de quase R$1.000. Então, um aumento de 20% a 25% no salário dos brasileiros mais humildes, de um lado,
e, de outro lado, criamos um mercado de créditos de reciclagem. Então, isso está numa sequência de medidas que nós temos feito. Nós criamos o marco de garantias para ajudar justamente o produtor rural a definir melhor e usar sua propriedade mais eficiente. Criamos o CPR Verde, justamente para estimular a produção rural. Agora viemos para o ambiente urbano, a reciclagem de resíduos sólidos, e estamos, de novo, distribuindo renda, criando transferência de renda para os mais frágeis, tornando a economia mais eficiente, sem custo fiscal. Então, eu quero dar os parabéns para a equipe, dar os parabéns para o ministro Juca Verde, parabéns para o nosso presidente Bolsonaro, e nós continuamos avançando. E uma boa notícia, acabamos de receber, antes de chegar aqui, presidente, no momento em que o Brasil se torna um ator decisivo na segurança energética do mundo, nesse momento, o TCU acaba de anunciar que colocou na pauta para votação, na semana que vem, a desestatização da Eletrobras. Isso significa... Nós queremos agradecer muito, em nome do governo, ao extraordinário trabalho do corpo técnico do TCU, ao extraordinário trabalho dos ministros. O ministro Benjamin Zillinger, ele é especialista na matéria. O ministro Haroldo Cedras trabalhou 2 anos e meio conosco, ele é o relator agora, mas o TCU trabalhou 2 anos e meio conosco, construindo essa solução. São mais de 100 bilhões de reais sendo mobilizados, desde a cabeceira do rio, desde a revitalização do Rio São Francisco, do Rio Madeira, até lá na ponta, 5 bilhões para a reativação do nosso programa nuclear. Então, o Brasil, que já tem a matriz energética mais limpa e verde do mundo, 65% já são de matriz de hidrelétrica, 10% já são a matriz eólica, 5% já são a matriz solar. Quer dizer, o Brasil, que já tem 75%, quase 80% da sua energia limpa, vai se transformar numa potência energética, exatamente no momento em que os países europeus dão a mão para o Brasil, para o acesso ao CDE, no momento em que possivelmente fechem um acordo Mercosul-União Europeia, justamente porque o Brasil tem esse papel-chave na segurança alimentar e na segurança energética do mundo, e particularmente da Europa. Nesse momento, nós damos um passo importante à frente aqui, nesse grande programa, que vai usar também 30 bilhões para modicidade tarifária, para garantir que a tarifa de energia vai ser mais baixa e não mais alta, como os inimigos da desestatização estavam dizendo. Então, parabéns, presidente, isso é um passo gigantesco, porque é uma pequena janela de oportunidade. Se a guerra se agrava, se os mercados fecham, se a gente entra numa politização da desestatização da Petrobras. Ora, nós tivemos um presidente eleito com um programa de governo, 60 milhões de votos. Não pode um candidato, na última hora, ficar ligando, como se diz que liga, não sei se é verdade, tomara que não seja, um candidato, em vez de fazer o seu programa, enfrentar o nosso presidente nas urnas, esse candidato fica ligando para o ministro do TCU, pressionando, tentando paralisar uma pauta que a Câmara de Deputados aprovou em primeiro turno, o Senado aprovou em primeiro turno, voltou para a Câmara de Deputados, aprovou em segundo turno, voltou para o Senado, aprovou em segundo turno. Solução construída com o TCU ao longo de 2 anos e meio. Como é que pode querer melar uma desestatização? Então, como a democracia brasileira é forte e resiliente, como o TCU tem quadros extraordinários, independentes, e como nós esperávamos essa votação, é importante, porque se passar essa janela, se nós perdemos essa janela de aprovação, e é um cronograma muito apertado, aí vamos para um obscuro futuro, porque aí entra a pauta eleitoral, entra a confusão, e aí se a guerra lá fora se agrava,
perdemos os 5 bilhões da capitalização, perdemos da capitalização da nuclear, da energia nuclear, perdemos os 30 bilhões de modicidade tarifária, perdemos a oportunidade de salvar a Eletrobras. Então, é um momento crítico. Eu quero agradecer muito ao TCU, ao ministro Haroldo Cedras, pelo bom andamento do processo, e parabenizar o presidente, nosso programa, nosso caminho da prosperidade. Estamos firmes, estamos nos trilhos, presidente.